Olá, meu nome é Elaine e minha aula de hoje vai ser para o curso de formação de docentes com o tema BNCC e Educação Infantil. Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um tema muito polêmico que se chama BNCC. Alguém já ouviu falar sobre a BNCC? Isso, sabia. Vocês já viram nas outras disciplinas, né? Acabam sempre vendo. Então, hoje eu vim explicar para vocês o que é a BNCC e por que ela é polêmica. Ela entrou há alguns anos, né, para a gente trabalhar, mas muitos professores foram contra, porque é polêmico, né? Alguns acham que não deveria trabalhar assim, deveria trabalhar de outra forma. Hoje eu vou apresentar então para vocês, né, sobre a BNCC e eu quero que cada um de vocês tire suas próprias conclusões. E depois a gente vai debater sobre isso, tá bem? Então, o que seria então a BNCC, né, na educação infantil? Então, a Base Nacional, a BNCC, né, ela é a Base Nacional Comum Curricular, né? A BNCC, então, ela é um documento que ela define as habilidades essenciais para todos os alunos da educação básica. A base estabelece que a educação infantil é uma etapa essencial para a construção da identidade e da subjetividade das crianças. E eu falo para vocês que eu concordo com isso. Por quê? Veja só, dá para repetir educação infantil? Não. Dá para repetir, por exemplo, o ensino fundamental? Dá. Dá para repetir o ensino médio? Dá. Mas a educação infantil não tem repetição. Ele é um período único que tem que ser aproveitado cada segundo para o desenvolvimento da criança. Então, a base ela estabelece os 6 direitos de aprendizagem. Então, a criança ela tem o direito de conviver com os seus colegas, ela tem o direito de brincar, ela tem o direito de participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, esses são os direitos de aprendizagem da criança. Então, a BNCC, ela não determina como ensinar. Ela não chega para você, para o professor, né, vocês futuros professores, e fala, você tem que ensinar dessa forma que é assim que a criança vai aprender. Não, a BNCC, ela mais que ensinar, cada escola e cada rede deverá, dentro do seu currículo e PPP, definir como irá trabalhar as diversidades locais. Por quê? Não dá para a gente dar uma aula para as crianças aqui de Curitiba, por exemplo, e para as crianças de Piraquara da mesma forma, né? São realidades diferentes, são culturas diferentes, são formas de viver, ou viver no campo, às vezes vive lá, né, na cidade. Então tem que ser de forma diferente. Então é isso que a escola vai ver, ela vai proporcionar então essas experiências, porém cada escola vai definir de qual forma eu vou fazer isso, tá? Lembre-se, essas experiências têm que estar na ponta da língua, que sempre cai em concursos, tá? Então o que mudou, né, da BNCC para o RCNEI e o DCNEI? O RCNEI, então, ele é de 1998, ele estabeleceu que o que deveria ser ensinado era organizado apenas em eixos de aprendizagem, que seria identidade e autonomia, conhecimento de mundo, natureza, sociedade, linguagem oral e escrita, música, matemática e artes visuais. Representou um avanço para aquela época. Então, assim, não dá para te falar, ai, nossa, né, que retrocesso. Não, foi um avanço naquele momento, né? Porém, era mais como uma orientação dos conteúdos e objetivos de aprendizagem, né? Ele era mais assim para nortear mesmo o que você iria fazer. Já as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a DCNEI de 2009, mostraram um avanço na direção de colocar a criança como protagonista. Então começou-se a conversar que a criança ela tinha que ser protagonista da sua aprendizagem. O que é protagonista? Quem que lembra? Quem que lembra o que? Isso, personagem principal. Então a criança, nós como professores, nós vamos auxiliar somente essas crianças. Mas quem vai ser protagonista, ou seja, o personagem principal da sua aprendizagem, será ela mesma. Então, começou-se a conversar sobre isso. Tem foco então nas interações, na brincadeira, como eixos estruturantes, além de considerar os princípios
princípios éticos, políticos e estéticos para nortear a produção do conhecimento. E agora, o que a base então propõe hoje para as crianças, né? Ela reforça que o cuidar está integrado às ações de conhecer e explorar o mundo. Então, quando a gente fala de educação infantil, a gente não tem como falar em educar e cuidar, né? Não são separados, né? Eles andam juntos. Não tem como a criança ela tem suas necessidades de cuidado. É possível. Então, o educar e o cuidar eles andam juntos, né? Então, estabelece que a formação de vínculos proporciona segurança afetiva para a criança, construir conhecimentos com o mundo e desenvolver autonomia. Ele incentiva também a autonomia que permite que a criança enfrente e supere seus obstáculos. Então, ela mesma vê ali o obstáculo, por exemplo, eu preciso passar por esse degrau para chegar aonde eu quero. Então, ela enfrenta o obstáculo, ela percebe que ela precisa enfrentar esse obstáculo. Então, o professor também ele deve planejar cuidadosamente momentos de livre exploração. Mesmo em atividades dirigidas, todas devem ter tempo e espaço para serem ativas. Então a gente trabalha muito com cantos, né? Cantos de aprendizagem, canto da cozinha, canto da brincadeira. Isso tudo eu vou explicar para vocês nas próximas aulas, tá? Propõe a instituição de uma rotina para transmitir a sensação de segurança e ajuda no desenvolvimento da autonomia. Então estabelece 6 direitos de aprendizagem e 5 campos de experiência para a educação infantil. Então a gente já viu ali quais são os 5 campos de experiência e agora a gente vai ver também ali as experiências fundamentais, tá? Então, os 6 direitos de aprendizagem seriam conviver, como garantir esse direito? Como que a gente faz, né? Promovendo situações em que pequenos possam brincar e interagir com os colegas e se envolver em experiências diversas de convivências em grupo, como organização do ambiente, educar a criança para pensar no outro. Então ela convive com outras crianças e ela pensa no outro, ela começa a conhecer um pouco do outro. Então ela precisa ter o direito de brincar, né? Brincadeiras são essenciais e devem estar presentes intensamente na rotina da criança, porque como a gente já falou em outras aulas, a criança aprende como? Brincando, não é verdade? Tem o direito de participar, o importante é envolver as crianças em todas essas etapas das brincadeiras e das atividades. Então a criança, um exemplo disso seria assim, eu vou ler um livro para a criança, né? Hoje a gente vai ler um livro. Como que eu faço? Eu levo as crianças até a biblioteca, dou 2 opções para ela e ela escolhe qual é a história que ela quer escutar hoje. Então ela está sendo protagonista, né, da sua história. Ela escolheu o livro que ela vai ouvir, né? Outro, então, vamos para o próximo. Explorar. Então, como garantir, né, esse direito? Permitindo que as crianças explorem sozinhas diferentes materiais e elementos simbólicos, como músicas, histórias, né? A gente vai falar também do brincar heurístico, né? Nas próximas aulas, que vocês vão ver que tem umas coisas bem legais para fazer aí nesse direito de explorar. Expressar, né? Ela tem o direito de conversar e falar o que ela pensa. Além disso, é interessante criar conselhos e assembleias que os pequenos votam, né? Que eu falei a questão do livro. Argumentam sobre decisões que afetam o coletivo. Por exemplo, qual horário fica melhor para a gente ir no banheiro? A gente decide junto. Qual brincadeira que a gente vai fazer à tarde? Vai brincar no parquinho lá fora ou a gente vai brincar aqui dentro? Então, eles fazem parte das decisões, né? Isso estimula o quê? Lá na vida adulta, ele vai ter facilidade com a democracia, porque ele vai poder escolher, ele já vai estar acostumado a fazer escolhas. Então, esse é um trabalho desde pequenininho a gente vai trabalhando para que sejam pessoas autônomas, com opinião, que sejam pessoas que possam, né, opinar sobre a vida social, enfim, né? Conhecer-se. Como garantir esse direito, então? Momentos do banho, da alimentação e da troca de fraldas são ricos para essa aprendizagem. Ao sentir-se cuidada e ao aprender a cuidar de si, a criança desperta consciência sobre o seu corpo. Então,
Quando a gente vai lá ensinar ele, por exemplo, a passar um sabonetinho, como que ele faz, ou eu vou trocar a fraldinha dele, tenho todo um cuidado, peço licença, trato ele com respeito e com carinho, ele vai ser uma criança que vai crescer conhecendo esses valores. Então, vai ser um adulto bem melhor. E também temos lá então os 5 campos de experiência, que seriam o eu, o outro e o nós, né, que é o corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Então, os campos de experiência e os objetivos não têm caráter de currículo, mas servem para auxiliar o professor a planejar as atividades com maior clareza do que deve ser desenvolvido em cada fase. Dentro dos campos há objetivos de aprendizagem que são divididos em 3 grupos etários, que são os bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Mas a gente vai falar disso na próxima aula mais detalhadamente, tá? Então espero que vocês tenham gostado da minha explicação, tenham entendido. Eu vou deixar um quiz lá na plataforma bem bacana para vocês responderem, tá bom? Muito obrigada pela aula de hoje e até amanhã!